É muito difícil você viver uma vida boa se você não gosta de você mesmo. Motivos para não gostar de você pode ter muitos. Talvez você não goste de você porque te trataram de uma maneira e você se sente culpado por isso. As crianças que são vítimas de violência, muitas delas se colocam na condição de culpadas. É como se elas tivessem sido abusadas porque, de alguma maneira, provocaram aquela pessoa adulta, aquela pessoa má, para ter feito mal a essa criança. Às vezes, as pessoas elas não gostam de si mesmas porque foram tratadas de uma maneira muito preconceituosa, muito leviana, uma maneira muito odiosa. Talvez alguns ouviram frases do tipo: eu não gosto de você, do próprio pai, da própria mãe. Ou talvez houve uma paixão na infância, na adolescência, e não foi correspondida da pessoa. E talvez tenha até escutado pela cara: aqui, você acha que eu vou gostar de você? Se olha no espelho, se toca. E aquela frase de uma pessoa que fazia parte do imaginário do sonho da Cinderela acaba sendo uma frustração tão grande que faz a pessoa parar no tempo, definir que aquele momento de dor, de desrespeito, se tornou a realidade de sua vida. Eu gosto de um texto porque ele é o próprio Jesus falando sobre o amor e falando sobre o maior mandamento. E em Marcos 12:31, diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu conheço muita gente que tem dificuldade de relacionamento com as pessoas. Eu conheço muita gente que tem grande dificuldade para responder com ternura, para ter humildade para ouvir. Muitas pessoas que têm dificuldade de ouvir uma crítica. Muitas pessoas que têm dificuldade para fazer amizades. Pessoas que rompem relacionamentos facilmente. Algumas pessoas não conseguem amar. Começa um relacionamento, às vezes amoroso, em pouco tempo aquilo cansa, chega a dar nojo, e eles vão procurar um outro relacionamento daqui a pouco que vai ser a mesma coisa. E muitas pessoas acham que isso está acontecendo porque elas têm dificuldade de se relacionar com os outros. Não. Elas têm dificuldade de lidar consigo mesmas. Elas têm dificuldade de lidar com suas perdas, com suas dores, com suas frustrações, com a falta de reconhecimento, com as críticas excessivas, com as lembranças doloridas. Imagine você, uma menina que foi abusada, ou um menino que passou fome, ou uma criança que, porque fez algumas coisas erradas, escutou pela cara o pai falando: se você fizer de novo, eu te boto para fora de casa. Essas pessoas, muitas vezes, elas trazem dentro de si uma doença, trazem dentro de si um veneno que vai envenenando a si mesmas por conta de uma palavra, de uma situação. E se elas não estão de bem consigo mesmas, como amar o próximo? Como dar ao próximo o que eu não tenho, nem por mim? Como estender uma palavra de valorização a quem precisa se eu não consigo dar nem para mim? Como encorajar alguém que está carente do encorajamento se eu não consigo encorajar nem a mim? Como eu consigo dar um abraço que exale sintonia, empatia, amor, se eu não consigo abraçar nem a mim mesmo?
como amar o próximo, se mesmo que eu não me odeie, amar também não me ama? A Bíblia diz que você tem árvores boas que produzem bons frutos e que as árvores más vão produzir maus frutos. Se o que tem dentro da gente é uma árvore de ressentimentos, de dores, uma árvore de descontentamento, porque o nosso nariz é assim, a nossa boca é assada, a nossa orelha é assim, porque o nosso cabelo é de outro jeito, uma frustração, é a árvore dentro de nós. Quando a gente chega perto das pessoas, elas vão ver os nossos frutos. Que frutos serão? Não há como revelar frutos de bondade, de alegria, de positividade, de coragem, de fé, de esperança, se a gente não se ama a ponto de olhar para a gente e falar: eu sou tudo isso de bom que Deus diz que alguém na mão dele é. Eu sou excepcional desde que eu entenda o que Deus espera de mim. Eu posso todas as coisas desde que eu esteja naquele que me fortalece, o Senhor. Quando você olha um jogo de futebol, às vezes você vê um jogador que ele acerta um gol numa partida, acerta outro gol, acerta uma jogada, e ele joga demais. Mas tem um jogo que ele começa a jogar mal. E ele começa a ouvir vaias. E ele se abate. E ele não acerta um passe mais. Por quê? Porque ele não tem dentro dele a personalidade e as convicções necessárias para, diante das vaias, ele se aplaudir. Eu estava escutando uma ginasta brasileira, campeã, um monte de medalhas na Olimpíada, e ela falava sobre como ela age antes de ir por um salto, antes de ir por uma exibição, qualquer que ela faz, que são várias modalidades dentro da ginástica. E ela fala para ela mesma: eu posso mais, eu tenho mais para oferecer, eu me preparei para isso, vai ser perfeito o meu salto, eu vou sair da minha apresentação com um desfecho perfeito, incrível. E então ela se impulsiona aqui dentro dos sentimentos e na mente, antes de fazer no mundo exterior. Se a gente não consegue se amar, se ver da maneira correta, nós não vamos conseguir amar nem nos relacionar da maneira correta. Repense a taxa de amor que você tem por você. Deus te ama. Você não pode deixar de se amar. Pense nisso e que Deus te abençoe. Você foi abençoado? Amanhã tem mais um vídeo para você. Escreve um comentário aí, copia o link desse vídeo e manda para todo mundo. Até amanhã.